Glória a Deus, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Graça e paz em nome de Jesus. Coisa boa é nós servirmos um Deus tão grande que cuida de nós tão pequenininho. Glória a Deus. Um Deus que Ele nos escolheu, que Ele nos chamou. E Ele tem coisas grandes para a nossa vida. Amém? Você crê assim? Você crê assim? Nessa noite quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis. Estamos felizes que estamos na véspera do aniversário da nossa casa, da nossa comunidade. Isso nos traz uma grande alegria. Se você faz parte dessa casa, você está fazendo aniversário junto com a casa. E todo aniversariante, ele ganha presente, irmãos. E eu tenho certeza que Deus vai te presentear nesse final de semana. Te presentear com a sua graça, com a sua unção, com os seus dons, talvez aquilo que você está esperando, mas não deixe de vir de participar. Só verá quem vier, né? Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8. Deus tem uma palavra para mim e para ti nesta noite, e Ele quer que mais uma vez, através da sua palavra, você entenda e creia que Ele é um Deus grande na tua vida. Amém? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 8, nos diz assim: Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a sua força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aí, Elias? Amém? Podei tomar o vosso assento em nome de Jesus. Nesta noite nós queremos falar um pouquinho sobre esse homem chamado Elias, um profeta de Deus. Mas antes de nós entrarmos aqui no livro dos Reis, o livro dos Reis tem 3 capítulos que falam a vida desse homem. O capítulo 17, o capítulo 18 e o capítulo 19 registra a caminhada desse homem com Deus. Mas eu quero que você grave nesta noite o que Tiago ele fala na sua epístola. Tiago capítulo 5, versículo 17, ele vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou, e Deus fechou os céus por 3 anos e meio. E ele orou novamente, e Deus abriu o céu. Então Elias, ele era um homem que nem eu e você, com o mesmo sentimento, com as mesmas paixões, que nem eu e você. Amém? Quando nós vamos ver aonde Elias vai entrar na história, irmãos, Israel ele estava vivendo um tempo de apostasia, um tempo onde rei Acabe vai reinar. E o versículo 16 de 1 Reis vai nos dizer que Acabe ele fez mal aos olhos do Senhor. E vai dizer ainda que ele fez pior que os outros reis. Acabe ele vai se casar com Jezabel, e eles vão começar a trazer para dentro de Israel o culto a Baal. Eles vão começar a deixar de lado o culto a Deus, o culto a Yahvé, o Senhor dos Exércitos, e vão começar a cultuar a Baal, entendendo eles, achando eles, que Baal era o Deus da fertilidade, que Baal era aquele que trazia a chuva, que Baal era aquele que trazia os ventos, aonde ali em Israel sobrejugava agricultura, sobrejugava agropecuária,
E assim eles iam levando a sua vida dentro do reino de Israel. E a Bíblia vai nos dizer então que Elias, ele vai vir e vai ir até o rei de Israel, o rei Acabe. Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas Elias conhecia e Elias tinha intimidade com Deus. Imagina Elias, um homem igual a eu e você, e ter a coragem, a intrepidez de ir encarar um rei e dizer para esse rei que Deus ia fechar os céus. E se nós formos olhar a vida de Elias, com que armas que Elias vai chegar até esse rei? Que armas que Elias vai enfrentar esse rei? Com oração e com intimidade com Deus. O pastor Joel pregou com muita propriedade quinta-feira passada aqui sobre oração. Que oração é uma arma que nós temos que carregar. Elias então chega até o rei de Israel e vai falar para o rei que Deus ia fechar o céu. Talvez eles não acreditaram, talvez eles disseram para si: quem é esse homem? Quem é esse homem para dizer que não vai mais chover? Elias fala aquilo ali e Deus vai orientar Elias. Elias, vai para a banda do Querite. Eu já ordenei os corvos que te sustentem com pão e carne, e você vai beber da água do ribeiro de Querite. Elias, um homem que conhecia Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, ele não duvidou, ele não questionou, ele obedeceu ao Senhor. E se você for observar na palavra, Deus já tinha ordenado aos corvos, antes de mandar Elias para o ribeiro. Você crê que você serve um Deus grande? Você crê que Deus faz antes de falar? Deus faz antes de avisar? E Elias vai ir para a banda do ribeiro, os corvos vão trazer pão, carne e água para Elias. Elias vai passar um tempo no ribeiro de Querite, só que ele tinha profetizado que ia parar de chover, que a chuva ia cessar, e a água do ribeiro ela vai começar a secar também. E Deus novamente vai falar para Elias: Elias, sai daqui e vai para Sarepta, aonde eu já ordenei uma viúva que te sustente. Novamente Deus já tinha ordenado antes de falar com Elias. Deus já tinha, Deus que vê além daquilo que nós vimos, Ele já tinha ordenado uma viúva para sustentar Elias. Elias novamente não questiona, Elias não duvida, Elias não pergunta, Elias obedece. Elias era um homem igual a eu e você, com as mesmas paixões igual a eu e você, com os mesmos sentimentos
igual a eu e você. Elias não questiona, não duvida, obedece. Elias, ele orava, ele tinha uma intimidade com Deus. Então Elias, ele não andava na sua agenda. Elias andava na agenda de Deus. Elias não andava no seu cronograma. Elias andava no cronograma de Deus. Deus ordenava, Elias obedecia. Deus falava, Elias obedecia. Deus falava, Elias acreditava. Deus falava, Elias tinha fé no seu coração para andar conforme Deus falava. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Elias, ele vai descer para Sarepta. E quando ele entra na cidade, tem uma mulher colhendo alguns gravetos. Por quê? Porque o céu tinha fechado. Por que o céu tinha fechado? Por causa de um homem chamado Elias, que tinha intimidade com Deus. Ele vai falar para Acabe: segundo a minha palavra, não vai chover. Quem é esse homem para enfrentar um rei? Quem é esse homem para bater no peito e dizer: segundo a minha palavra, não vai chover? E eles dependiam da chuva, eles precisavam da chuva. Se não chovesse, o ribeiro de Querite secou. Se não chovesse, aquela mulher tinha só apenas uns gravetinhos. Tiago vai dizer que por 3 anos e meio parou de chover. E Elias, ele vai descer para Sarepta, aonde está uma mulher, pegou os gravetos e ia indo para sua casa. E Elias vai dizer para aquela mulher, para aquela viúva: me traze água. Parou de chover. Me traze água. Elias foi aonde talvez para ela estava aguardando até a última gota, porque parou de chover. E quando ela está indo, Elias: me traz um bocado de pão também. Parou de chover. O trigo está seco, a terra está seca. Mas Deus sabe aonde Ele mexe. Deus sabe aonde Ele entra. Deus sabe aonde Ele... A mudança vai ter que ser por aqui. Carabassuria. E aquela mulher vai dizer para Elias: Elias, eu só tenho um bocado de pão, um bocado de farinha, melhor dizendo, e um bocado de azeite. Eu vou fazer alimento para mim e para o meu filho. Como parou o céu, nós vamos comer, e seja o que Deus quiser, acho que nós vamos morrer. E Elias vai dizer: traz primeiro para mim. Quem era Elias? Que homem é esse Elias? E Elias vai dizer para ela: ela traz, não vai faltar farinha na tua panela, e não vai faltar azeite na tua botija, até que o céu se abra. Se você acreditar, não vai faltar farinha na tua panela, e não vai faltar azeite na tua botija, até que o céu volte a chover. E Elias vai passar um tempo com aquela mulher ali, e a palavra do Senhor vai nos dizer que o filho daquela mulher adoece. E aquela mulher vai achar que por ela ter acolhido Elias na sua casa, ela sofreu talvez um castigo, que ela vai dizer: o que eu tenho contigo? Meu filho agora adoeceu e a Bíblia diz que faltou fôlego nele, ele morreu. E como o Emanuel leu aqui, Jesus ressuscitou o filho da viúva, Elias. Quem é esse Elias?
A Bíblia diz que falta fôlego no menino. Elias pega o menino no regaço, leva até seu quarto e deita em cima do menino. A primeira vez o menino não ressuscita, a segunda vez o menino não ressuscita, mas Elias, ele conhece o Deus que ele serve. Elias orava, Elias tinha intimidade. Deus vai fazer. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Elias, ele fala assim para Deus: Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma desse menino a entrar nele. Só pede com essa convicção quem conhece, quem tem intimidade, quem ora, mas não esquecendo que ele era um homem que nem eu e você. Ele tinha as mesmas paixões que eu e você, os mesmos sentimentos que eu e você. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Elias, Deus manda Elias, no terceiro ano, vai e mostra-te ao rei Acabe. E Elias novamente vai, porque Elias andava na agenda de Deus mandava e Elias cria. Deus mandava, Elias fazia. Deus mandava, Elias não duvidava, porque Elias tinha intimidade com Deus. E Elias vai e se apresenta novamente para o rei Acabe. Quem é Elias? Que fecha o céu, a terra fica seca, num reinado de um rei que fez as coisas pior que os seus antecessores. Elias era um homem corajoso. Elias era um homem de coragem. E Elias foi e se apresenta ao rei Acabe. E Elias vai dizer para o rei Acabe pegar todo o povo. Pegar os 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Acera. E eles iam subir para o Monte Carmelo. E pegar todo o povo e levar todos para lá. E Elias vai chegar na frente do povo de Israel. E vai dizer: até quando vocês vão coxar em dois pensamentos? Olha a convicção de Elias. Quem era Elias? Chegar na frente de todo o povo e dizer: até quando vocês vão coxar em dois pensamentos? Se vocês vão servir a Baal, sirvam. Se vocês vão servir o Deus Yahvé, o Deus do exército, sirvam. Mas não fiquem coxando em dois pensamentos. A intrepidez de Elias, um homem que tinha as mesmas paixões que eu e você, sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Elias, ele vai colocar à prova os profetas de Baal. Um homem contra 850 profetas. Um homem. Quem é este homem? E vai dizer para esses profetas, ou melhor, vai dizer para Acabe primeiro: nós vamos fazer um altar. Consiga 2 novilhos e umas pedras. Nós vamos fazer um altar. E o Deus que responder primeiro com fogo, vai prevalecer. Quem é esse Elias?
Ele falou isso porque ele tinha convicção do Deus que ele servia. Imagina se Elias falasse isso e Deus não respondesse. Ele falou antes de acontecer, porque ele acreditava, ele tinha fé, ele conhecia, ele não duvidava, este Deus grande. Quão grande é esse Deus de Elias. E nos diz a palavra do Senhor que ele deixa os profetas fazerem primeiro o culto deles, a ação de graça deles. E diz que eles começam a chamar o Deus de Baal, começam a clamar para o Deus de Baal, começam a pedir que o Deus de Baal mande fogo do céu e queime ali aquele altar, consuma aquele novilho. E diz que ali eles foram por um longo tempo, pela manhã e pelo meio-dia, e chegou um ponto que Elias começou a zombar deles. Quem é esse Elias? Sujeito às mesmas paixões que nós, um homem, um ser humano, igual a eu e você. E nos diz que Elias fala para eles, quem sabe grite mais alto, porque ele deve estar dormindo. Quem sabe ele viajou e não está ouvindo. E diz que aqueles 850 profetas começam a se retalhar, chamando para o Deus de Baal, para que mandasse fogo do céu. Você está aí? E nos diz a palavra do Senhor que então chega a vez de Elias. Elias vai ajeitar o altar. Elias vai colocar as 12 pedras no altar, que a gente entende que é as 12 tribos de Israel, simbolizando. Elias vai mandar abrir 2 córregos, tipo do tamanho de plantar uma semente. Vamos colocar um córrego de 50 centímetros em volta do altar. E se não bastasse, Elias, um homem igual a eu e você, manda trazer água. E a Bíblia relata uma quantidade grande de água. E no meio daquele, ao redor do altar, eles colocam água. Elias coloca o novilho. E Elias vai fazer o quê? Elias vai orar. Elias vai clamar. E a gente entende que orar é conversar com Deus. E Elias vai fazer isso sem sombra de dúvida que Deus vai responder. Elias vai fazer isso, sabia que Baal não ia vir e que Deus ia vir, porque Elias conhecia. Elias tinha intimidade. Elias tinha convicção. Elias, através da sua vida, o céu fechou. Elias, através da sua vida, clamando ao Senhor, fez o azeite render, fez a farinha crescer. Elias, ele conhecia, porque Deus deu a vida àquele menino. Então Elias, ele já teve experiências com Deus. Elias, ele teve as suas experiências próprias com Deus. Isso gerava dentro dele nenhuma dúvida, gerava convicção. Quem é esse Elias? E a palavra do Senhor nos diz que Elias orou, e o fogo desceu, e queimou, consumiu o altar, e ainda a água que ele botou, foi lambida. Elias venceu.
contra 850 profetas de Baal. E aquele que vencesse tinha o direito de matar todos os profetas. Se Elias perdesse, se Deus não respondesse, Elias ia ser morto também. Mas Elias sabia que quão grande é esse Deus que ele serve. E nos diz a palavra do Senhor que chegou o tempo do céu cair chuva de novo. Passou 3 anos e meio, e Elias vai mandar dizer para Acabe, para ele comer e beber, para depois ele descer do monte Carmelo, porque vai vir uma abundante chuva. Quem é esse Elias? Orou, o céu fechou. E agora ele vai orar de novo, para o céu abrir. E a Bíblia me diz que é um homem igual a eu e você, com os mesmos sentimentos, os mesmos dilemas. Talvez ele vivia antes uma vida cotidiana, igual eu e você. E Elias vai pegar alguns homens, Elias vai orar e vai dizer para o seu moço: vai lá para a banda e vê se vem vindo alguma coisa. E Elias vai fazer aquilo que talvez ele mais sabia, que ele mais entendia, como Deus respondia. E Elias vai começar a orar. E Elias está orando e o moço vem. E Elias pergunta: e aí? Viu alguma coisa? Não vi nada. Elias diz: então volta para lá de novo, que eu não vou sair daqui. E Elias está orando de novo. Pela segunda vez o moço vem. E aí, vem vindo alguma coisa? Não vem vindo nada. Mas eu não vou mudar o meu propósito. E o menino vai para lá de novo observar. Volta de novo. E quando chega a 7ª vez, Elias: e aí, viu alguma coisa? Eu vejo uma coisinha bem pequenininha lá, tipo do tamanho da mão de um homem. Elias diz: vamos se levantar então, que Deus já respondeu, Deus ouviu, Deus entendeu que é hora de abrir o céu. E nos diz a palavra do Senhor que então eles correm. Acabe está descendo, e ele ainda vai avisar Acabe: olha, apura, que vai vir uma abundante chuva aí. E Acabe vai e volta para o palácio, e vai contar para Jezabel tudo o que tinha acontecido. Houve um embate no Carmelo. Elias venceu, matou os 850 profetas, 45 nosso de Baal, 450 nosso de Baal e 400 de Acera. Não sobrou um para contar história. E Jezabel vai mandar uma mensagem para Elias: diga para Elias que amanhã, por essa mesma hora, eu vou fazer com ele o que ele fez com os nossos profetas. Em outras palavras, amanhã nessa mesma hora, Elias vai estar morto, segundo Jezabel, mas não segundo o Deus grande que eu e você servimos. E Elias, um homem segundo as mesmas paixões que eu e você, vai receber aquela mensagem de Jezabel.
E o que vai acontecer com Elias? Elias vai ficar com medo. Elias deu uma mensagem que não iria chover. Elias deu uma mensagem que o Deus ia derrotar o holocausto, ia descer fogo do céu. E por causa de uma mensagem, Elias vai ficar com medo, porque ele é um homem igual a eu e você. Porque Elias é um homem que tem sentimentos. Elias era uma pessoa que tinha coragem, mas Elias também teve medo. Elias era uma pessoa que ele era intrépido, ele era corajoso, valente, um homem que foi e fez, mas chegou um momento da vida de Elias que talvez ele se abateu, que ele teve que botar o pé no freio. Elias chegou um momento que ele vai ouvir aquela mensagem, e Elias vai pegar o seu moço, vai caminhar em torno de um dia com o seu moço, e vai deixar o seu moço em outro lugar, talvez para não ser morto por Jezabel, e Elias vai continuar a sua caminhada. E por causa do sentimento de medo que Elias teve, porque ele era uma pessoa igual eu e você, por causa que chegou o tempo na vida de Elias que talvez ele cansou um pouco de ser tão corajoso, de fazer as coisas tão intrépido, Elias agora vai se retirar e vai para debaixo de um zimbro, e nos diz a palavra do Senhor que embaixo daquele zimbro, Elias vai descansar ali. Mas o Deus grande, o Deus que conhecia Elias, e o Elias que conhecia Deus, Deus jamais iria deixar Elias na mão. Deus jamais iria esquecer de Elias. E Deus então ele vai enviar um anjo, e o anjo chega até onde Elias estava, e nos diz a palavra do Senhor que Elias estava descansando, dormindo, e o anjo pega e coloca em cima de umas brasas um pão, e traz um pouco de água para Elias, porque Elias também, aquele homem que tanto enfrentou, ele também precisava um pouco para ele também. E aquele anjo vai acordar Elias e vai dizer: Elias, come, bebe. E Elias comeu e bebeu, e nos diz a palavra que Elias de novo volta a dormir, e o anjo novamente acorda Elias, e o anjo vai dizer para Elias: Elias, levanta e come, porque muito longo será o teu caminho. O anjo dizendo para Elias: Elias, levanta e come, porque muito comprido, muito longo será a tua caminhada. Mas Jezabel não haveria decretado a morte de Elias em 24 horas. Carabassuriande Candarabash. Carabassuriande Candaramana. Jezabel havia decretado a morte, mas o anjo veio falar para Elias: Elias, ainda tem vida. Elias, ainda tem vida aí. Elias, você recebeu uma mensagem que te deixou para baixo, que te deixou triste, que fez talvez você parar de olhar para o céu e começar a olhar só para a terra. Elias, talvez você tirou um pouco os olhos do céu por causa da mensagem que você recebeu, mas o anjo está dizendo: Elias, volte a olhar para cima. Elias, volta a caminhar com nós. O anjo dizendo: Elias, come e bebe, te abastece, mas não para de caminhar, não para de andar, não para de crer. A tua caminhada é muito longa. Jezabel quis decretar que ia ter parada, que ia ter morte, mas eu venho aqui te dizer nesta noite que a tua caminhada é muito longa.
que decreto a respeito da tua vida é somente Deus quem dá, não é Jezabel, não é o inimigo, porque Elias, os teus dias eu tenho contado, e ainda não é tempo de parar, ainda não é tempo de desistir. Come e bebe, porque a tua caminhada ainda é longa. Aquilo que eu escrevi para ti, talvez Jezabel quis botar um ponto final, mas eu coloco uma vírgula enquanto você come e bebe, e depois você continua caminhando ainda. E a palavra vai dizer que Elias se levanta, come e bebe e continua caminhando. Só que aonde que Elias vai parar? Dentro de uma caverna. Será que Elias cansou ainda? Será que Elias não acreditou nos anjos? Será que Elias ouviu a palavra do anjo e não acreditou? Será que Elias duvidou? Porque ele era uma pessoa que tinha os mesmos sentimentos que nós, as mesmas paixões que nós. Talvez Elias duvidou, começou a caminhar, acreditou, creu, viu uma caverna e se escondeu. Caverna é lugar de escuridão, caverna é lugar que não é para cristão. Mas Elias quis se esconder novamente. E para nós finalizarmos, irmãos, Deus agora ele não vai enviar anjo. Deus agora, o próprio Deus vai falar com Elias. O que fazes aí, Elias? O que tu faz dentro da caverna, Elias? Por que que você está se escondendo dentro da caverna, Elias? Você parou de acreditar? Você parou de crer? Você duvidou daquilo que eu te falei? Que a tua caminhada ainda ia ser longa? E o próprio Deus vai descer e vai falar com Elias. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus vai falar para Elias: Elias, sai um pouquinho para fora. Elias, tu quer me ver? Sai da caverna. Elias, tu quer me ouvir? Sai da caverna. Sai da caverna que você se colocou por causa de Jezabel. Sai da caverna que você se colocou não porque eu te mandei, mas por causa de uma mensagem que você ouviu. Sai da caverna não porque eu decretei, Elias, mas você entrou porque outras pessoas decretaram, ou talvez até você mesmo, Elias. Você decidiu entrar nessa caverna, Elias. Carabassuriande candarabachá. E a palavra do Senhor vai dizer que Elias, ele vai sair para fora e Deus vai se apresentar para Elias. E Elias foi uma pessoa que conseguiu mexer com toda a estrutura da natureza, não esquecendo que Elias era um ser humano igual a eu e você. Elias fez o céu fechar, Elias fez o céu abrir, e agora Deus vai mandar um terremoto para mexer com Elias. Muitas vezes a gente não consegue mais ouvir Deus falar, e Deus precisa mexer algumas coisas. Se o grupo quiser subir, Deus ele precisa mexer algumas coisas para nos sacudir. A Bíblia do Senhor vai dizer que Deus vai mandar um terremoto, que o terremoto vai estremecer o Monte Horebe, vai sacudir o Monte Horebe, para Elias entender que era Deus chamando Elias para fora.
Ele manda o terremoto para Elias entender que Deus não fez promessa, Deus não chamou Elias para ficar escondido dentro de uma caverna. Ele mandou o terremoto para Elias entender que a caminhada dele ia ser longa. E veio aquele terremoto, e a palavra diz que Deus não estava naquele terremoto. Mas talvez Elias ainda não teve coragem de sair para fora. E Deus agora vai mandar um vento. E aquele vento começa a soprar naquele monte Horebe. Aquele vento começa a movimentar para Elias entender que Deus queria Elias. E aquele vento começa a soprar onde Elias estava, na vida de Elias. E Deus não estava naquele vento. E Deus agora vai mandar fogo. Vai mandar um fogo naquele monte. Vai mandar fogo onde Elias estava. Tudo isso para Elias, um homem igual eu e você, com os mesmos sentimentos de coragem, com os mesmos sentimentos de medo, com as mesmas intrepidez, mas ao mesmo tempo às vezes fraco. No início caminhamos com tudo, que nem Elias foi até o rei, falou com o rei, profetizou, mas lá no meio da caminhada começou a esmorecer, por causa de uma mensagem começou a se esconder, parou de olhar para cima e começou a olhar somente para baixo, porque ele era um homem igual eu e você. Mas com tudo isso, Deus não desistiu de Elias. Deus queria que Elias saísse para fora, porque Elias ainda tinha caminhada. Deus ainda tinha plano na vida de Elias. Deus não tinha cumprido tudo na vida de Elias. Mas por um momento de fraqueza, por um momento de medo, Elias começou a recuar. E nos diz a palavra do Senhor que passou o vento, passou o fogo, e a voz de Deus veio numa voz mansa e delicada. E eu quero que você se coloque de pé nesta noite. Deus tinha dado quanto tempo? Jezabel tinha dado quanto tempo para matar Elias? Quanto tempo Jezabel tinha dado para matar Elias? Um dia, 24 horas. Mas isso foi o que ela decretou, não foi o que Deus decretou. E Deus veio naquele dia especial, na frente daquela caverna, para dizer para Elias: o que tu faz aí dentro, Elias? O que tu faz dentro desta caverna? Por que você está se escondendo, Elias? O que te deixou com medo, Elias? Foi uma mensagem. Então nesta noite eu venho com uma voz mansa para ti, Elias, dizer para ti, Elias: sai para fora. Sai para fora, Elias. Te livra desta caverna. Aonde Jezabel colocou medo, hoje eu venho com coragem para ti, Elias. Aonde Jezabel fez tu se esconder, hoje eu venho dizer para ti, Elias: sai para fora. Sai para fora. Porque eu ainda tenho planos contigo. E Deus vai dizer para Elias: Elias, unge como rei da Síria Azael. Elias, unge como rei de Israel Jeú.
E Elias unge como profeta no teu lugar Eliseu. Deus está dizendo para Elias: Elias, tu viu como eu tinha plano contigo ainda? Elias, tu ainda tinha que ungir um rei da Síria. Elias, tu ainda tinha que ungir um rei de Israel. E Elias, tu ainda tinha que ungir Eliseu no teu lugar. E tu queria ficar parado dentro desta caverna. Tu queria ter interrompido teus planos nesta caverna. Eu ainda tinha propósito contigo. Tu tem que ungir reis. Tu tem que ungir Eliseu no teu lugar e tu queria parar. Mas hoje eu vim aqui, o próprio Deus, Elias, falar para ti: o que tu fazes aí? Sai para fora. Vem continuar cumprindo aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Vem continuar cumprindo aquilo que eu te chamei. Vem continuar fazendo aquilo que eu te ordenei. Não é tempo de parar, Elias. Não é tempo de parar, Elias. Carabassuriande candarabachai. Não deixa Jezabel parar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não deixa Jezabel te colocar dentro de uma caverna. Aproveita e faz como Elias, sai dessa caverna. Aproveita e faz como Elias, vem continuar aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jezabel queria matar Elias, mas Elias nem morrer não morreu. Ela decretou a morte, mas Deus já tinha decretado um redemoinho, carros de fogo para levar Elias. O Senhor te diz nesta noite: eu bem sei aquilo que eu tenho ao teu respeito, e eu tenho pensamento de paz, não pensamento de mal. Eu tenho pensamento para ti de paz, não pensamento de mal. Não creia nessa noite daquilo que Jezabel falou, creia naquilo que Deus falou a teu respeito. Sai desta caverna nesta noite. Continua crendo naquilo que Deus tem na tua vida nesta noite. Carabassuriande candarabasha. Faça como Elias. Faça como Elias nesta noite. Faça como Elias nesta noite, sai da caverna. Acredite naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Acredita naquilo que Deus falou a teu respeito. Não pare não é tempo de parar. Medo a gente tem sim, mas o Senhor está conosco no medo. E nessa noite eu quero te convidar a passar aqui na frente. Quero te convidar nessa noite a passar aqui na frente. Você que nesta noite crê no Deus grande, aquilo que Ele tem a teu respeito, aquilo que Ele